para Deus, né? Ele é aquele que muitas vezes fala ao nosso coração e parece que não existe reação da nossa parte. Talvez isso seja um problema que aconteça comigo, talvez não aconteça com a igreja, né? Ou não. E o meu objetivo aqui também não é lecionar sobre um tema tão específico, né? Um tema tão sensível, tão particular, né? Da vida de cada cristão. Mas eu queria compartilhar daquilo que Deus tem tratado no meu coração durante ao longo da minha jornada cristã, né? Que é essa questão de ouvir a Deus e também de reconhecer a sua voz. Eu queria ler com vocês um trecho que está em João, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Então, em João, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Aliás, de 1 a 4. Tá? E eu vou ler e diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Vamos abaixar nossa cabeça e ter um tempo de oração e meditação e aquietação do nosso coração. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus, com muito temor, Pai, que nesse momento eu posso trazer essa Tua palavra, Senhor, compartilhar com a Tua igreja. E eu quero pedir, Senhor, que acima de tudo o Teu Santo Espírito venha abrir os nossos corações, a nossa mente, e que a Tua palavra, Senhor, possa ser compreendida, possa ser um desafio para cada um de nós. E que essa igreja possa ter cada vez mais ouvidos atentos e sensíveis à Tua voz, Pai. E que com tudo isso, Senhor, o relacionamento com o Senhor possa ser aprofundado, possa subir a um nível maior, ao nível de um relacionamento de filhos que ouvem e respondem ao chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No passado eu ouvia muitas pessoas dizendo: Deus falou comigo tal coisa, ou Deus me disse alguma coisa. Eu não sei quantos de vocês já ouviram pessoas dizerem assim, ou vocês mesmos utilizam essa expressão. Mas no passado, quando eu ouvia alguém falar assim, Deus me disse, eu pensava, puxa, essa pessoa, ou ela é realmente uma pessoa inspirada por Deus, que mantém um relacionamento vivo com Deus e pode chegar no púlpito e dizer, Deus me disse, com toda a convicção e certeza. Ou essa pessoa é uma arrogante mesmo, né? Uma pessoa metida que pode falar, poxa, Deus, fala comigo, né? Mas isso sempre ficou na minha cabeça e eu pensava, por que será que eu nunca ouvi a voz de Deus? Por que será que Deus nunca falou comigo de uma maneira tão clara, tão audível? Por que eu nunca ouvi um trovão caindo e falando, Fernando, né? Vá, ou faça isso, ou faça aquilo? Eu pensava, eu devo ter algum problema, né? E aí, quando a gente olha em Romanos 8,16, diz que o próprio Espírito, né, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele interage com o seu Espírito e algo dentro de você começa a ter uma certeza de alguma coisa. Aqui Deus falando que o Espírito Santo, ele confirma no seu coração e você sente algo diferente, você percebe algo diferente, e mesmo nunca tendo visto, né, um vídeo
de Jesus ressuscitando, mesmo que você não estivesse lá, vendo, presenciando, testemunhando que Cristo realmente ressuscitou no terceiro dia, Deus coloca no seu coração a certeza e coisas à sua volta começam a acontecer e a sua mente começa a se abrir, não é? Então existe um relacionamento entre Espírito Santo e o seu Espírito. A verdade é que Deus fala, né? Deus fala de muitas formas. Ele fala enquanto você está orando, enquanto você ouve uma pregação, enquanto você está cantando louvores, né? E Ele fala em diversas circunstâncias e com diversos propósitos, né? Às vezes quando você está muito triste, você busca na palavra e Deus traz aquele consolo, né? Se você está sentindo desamparado, né? Deus ele entra com a tua palavra também e começa a te dar amparo, né? Quantas vezes isso já deve ter acontecido com você, né? Você está com aquele sentimento apertado e aí você entra na presença de Deus, Deus começa a trazer as respostas que muitas vezes você precisa. E assim, durante toda a história, a gente vê Deus falando com Moisés, Abraão, com Davi, né? Isaac, Jacó. E a nossa caminhada, muitas vezes, com Deus é uma caminhada de sentir a presença, de ser tocado, muitas vezes da gente chorar, sentir aquela paz. E no fundo o que está acontecendo é que você está criando um relacionamento com Deus, em que Deus começa a agir com você. Ele, além de falar com você, Ele opera, faz algo acontecer, Ele te dá a paz, Ele faz com que alguma coisa aconteça. Mas um relacionamento saudável não é aquele que só um lado fala e só um lado age, né? Quem é casado como é que isso funciona, né? Quando a esposa manda você fazer alguma coisa, você tem que cumprir e rápido, né? É o relacionamento onde um lado fala e o outro lado responde, né? Se você tem um casamento em que só um lado fala e o outro fica mudo, é algo que está errado, né? Às vezes acontece no nosso casamento, né? Minha esposa está aqui, ela pode falar das inúmeras vezes em que isso acontece com a gente. Isso quer dizer que no relacionamento a outra parte também tem responsabilidades, né? Para que um casamento funcione bem, precisa ter as duas partes funcionando muito bem, né? O lado que ouve, o lado que responde, né? O lado que pede, o lado que executa, e tudo tentando funcionar dentro de uma harmonia, né? Com Deus também não é diferente, né? E Deus fala de várias maneiras e com vários propósitos, muitas vezes para te trazer uma paz, um consolo, mas muitas vezes também Deus fala, espera uma resposta. Afinal de contas, a gente está falando de relacionamento, né? E muitas vezes Deus aguarda uma resposta quando Ele fala. E às vezes é uma resposta simples, né? Às vezes você pode estar trabalhando e Deus coloca no seu coração a lembrança de alguém. E aí você vai lá e ora por alguém, ou você liga para ela, ou de repente Deus coloca no seu coração um desejo de ofertar, de fazer alguma coisa, enfim. É Deus colocando algo no seu coração e você devolvendo uma resposta. Mas quantas vezes a gente também sente no coração, sente o nosso espírito se agitar por alguma coisa, a gente fica incomodado com alguma coisa e a nossa reação é simplesmente permanecer estático, sem trazer qualquer resposta. Ou muitas vezes também, talvez você nem perceba quando Deus está te incomodando por alguma coisa, você pensa, não, são coisas da vida, são coisas do cotidiano. Eu lembro, uma vez quando eu estava buscando muito ao Senhor em relação a isso, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria conhecer a sua voz. E no momento em que eu estava orando, de repente veio na minha mente
algo que eu tinha vivenciado. Eu estava no supermercado, e no supermercado tinha uma mulher bem mal vestida, que estava com um carrinho de compras. E ela estava dentro do seu carrinho. Quando eu olhei, tinha bandejinha de carne, tinha algumas coisas de alimentação, não tinha nada supérfluo. Coisas do dia a dia mesmo, que qualquer pessoa precisaria para sobreviver. Naquela hora eu senti uma agitação no meu espírito. Só que eu fiquei olhando a situação e eu vi aquela mulher esperando para ver se alguém poderia pagar para ela aquilo ali. Só que nesse momento veio segurança e tirou ela dali e mandou ela embora. Isso se passou e eu acabei esquecendo desse fato. Mas quando eu comecei a orar, a falar: Deus, eu quero conhecer a sua voz. Naquele momento, o Senhor começa a me trazer a lembrança repentina desse fato. E aquela era a voz de Deus. E não houve uma atitude, não houve uma resposta da minha parte. E aquilo começou a me doer demais. Eu continuei a buscar o Senhor. Eu entendia que faltava intimidade com Deus para poder compreender quando que era Ele falando, quando que eu deveria responder, porque a gente sabe que a gente pode confundir muitas vezes a voz de Deus com as suas ansiedades, né? Com aquelas coisas que passam na nossa mente, a voz do diabo, e muitas vezes você fala: bom, como eu não conheço nenhuma das vozes, então eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu me lembro de certa vez que, ainda quando eu estava nessa busca, o meu filho ainda era bebê, né? Todo dia de manhã eu acordava e eu fazia 150 ml de leite na mamadeira para ele, né? E teve um dia que eu acordei e eu ouço, não de uma forma muito audível, mas eu senti no meu coração algo falando 120. E eu, assim, a gente sempre gosta de manter a regra, né? Então, como a gente sempre fez 150, vamos fazer 150 todo dia. E eu ouvi novamente uma voz falando 120. Eu, puxa, né? Eu vou fazer 150. E eu fiz 150 ml de leite. E eu dei para o meu filho tomar. E aí ele estava tomando e chegou uma hora ele cospe a mamadeira e não queria mais tomar o leite. Na hora que eu pego o leite, eu vejo que ele deixou exatamente 30. E eu falei: Deus, se é o Senhor, por que o Senhor está preocupado com 30 ml de leite? Né? Por que o Senhor falaria, desperdiçaria do seu tão precioso tempo por causa de 30 ml de leite? E nessa hora o Senhor veio com uma outra agitação no meu espírito falando: não é o leite, mas é que se você não consegue ouvir as pequenas coisas, como que eu vou te falar das grandes coisas? Se você não consegue tomar atitudes por pequenas coisas, como que eu posso te chamar para grandes coisas? E isso começou a também tomar meu coração de uma maneira muito forte. E a partir de então eu falei: Deus, então tudo que o Senhor colocar no meu coração eu vou testar. Eu vou ver se é isso mesmo, mas eu vou responder, vou começar a dar respostas, né? Não sei como, mas eu vou começar a agir. Não vou só ouvir, mas eu também quero agir. E eu vou agir para tudo. E aí teve um dia que eu e minha esposa, a gente estava voltando para casa. A gente morava num bairro muito bom, lá em Barueri, na cidade de Barueri. E tem uma avenida muito famosa ali. E raramente tem pessoas pedindo dinheiro em semáforo, né? Quando eram uns 200 metros, a gente estava chegando próximo daquele semáforo. Eu senti uma agitação no meu coração falando, parecia que eu tinha que agir, que ia ter alguém ali pedindo alguma coisa, algum necessitado ali. E ali é um lugar onde nunca tem pedidos. E naquele dia eu senti, vai ter alguém, e eu vou ter que agir. E eu vou agir. E chegando naquele semáforo, incrivelmente, tinha uma pessoa pedindo. E geralmente, eu não ando com dinheiro na carteira, né?
É muito difícil, né? A última vez que eu andei com dinheiro eu perdi, né? A mulher me deu R$ 50, eu gastei uma parte lá para pegar o ônibus e a outra eu perdi no meio do caminho, né? Era o dinheiro do meu almoço, eu ia perder. Então eu nunca ando com dinheiro, né? E eu sei quando tem e quando não tem dinheiro na minha carteira. Geralmente não tem. E nesse dia o pediente estava lá. Eu falei, eu preciso agir, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele com aquela cara de fome, e Deus já tinha me colocado no meu coração, você vai ter que agir. Mas eu não tenho como agir porque eu não tenho dinheiro, eu sei que eu não tenho. E eu fiquei muito constrangido e procurei no porta-luva ver se tinha alguma coisa, algum salgadinho, alguma coisa para dar para ele. Não tinha, eu resolvi abrir a minha carteira, eu sabia que não tinha dinheiro. Mas eu falei, eu vou tentar alguma coisa. E a minha última chance foi pegar minha carteira e abrir. Quando eu abri, tinha R$ 4. E ela não tinha colocado dinheiro na carteira, obviamente, ela sabe que eu perco. E eu não sei como que esse dinheiro apareceu lá na minha carteira. Sei que eu falei, esse dinheiro é a resposta da minha atitude. Né? Eu falei, eu vou dar esses R$ 4 para essa pessoa. Mas a questão é a resposta, né? Quando Deus começa a trazer incômodos, e se você não conhece a voz de Deus, né, da forma como está escrito aqui também nessa passagem das ovelhas, né? Aqui no versículo 4 diz que as ovelhas seguem o seu pastor porque reconhece a sua voz, reconhece a voz do pastor. E muitas vezes a gente pensa que a gente consegue levar a nossa vida no trabalho, no relacionamento, no casamento, no seu cotidiano, sem perceber e sem reconhecer a voz de Deus. E aí você começa a tomar todo tipo de decisão, e decisão que muitas vezes não é aquela que Deus esperava para você. Um fato muito interessante quando a minha esposa tinha aberto uma empresa, né? A gente abriu uma empresa junto no passado, e eu tinha uma empresa que eu tinha feito entrevista, e era uma empresa dos meus sonhos trabalhar lá. E aí eu fiz a entrevista, e aí depois a empresa lá me ligou e falou, olha, você foi aprovado. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tinha um desafio. Será que eu abro a empresa da minha esposa, junto com ela, e eu teria que me dedicar 100% a essa empresa, ou será que eu deixo parado o projeto com ela e vou seguir uma empresa dos meus sonhos? E naquela hora, quando eu pensava, eu vou aceitar a proposta daquela empresa, o meu coração começava a ficar apertado, eu sentia uma angústia. E quando eu pensava em montar a empresa com a minha esposa, mesmo que tivesse dificuldades financeiras no começo, todo mundo sabe como que é montar uma empresa no Brasil, eu sentia uma paz. E a palavra dizia que a paz, né, ela tem que ser o árbitro no nosso coração. Eu fui pela paz. E eu entendi que a paz é o caminho certo. E o Senhor fez ter grande prosperidade nesse negócio. Mas o que acontece é que a nossa caminhada com Deus exige respostas, exige atitude. Não basta você simplesmente buscar o Senhor por aquilo que você vai receber de benefício, porque Ele pode te trazer paz, porque Ele pode te trazer tranquilidade, porque Ele pode te trazer livramento, cura, mas porque você também vai poder trazer respostas para Ele. Então quer dizer que se você aprender a ouvir a voz de Deus, você pode tomar qualquer decisão baseada naquilo que está no seu sentimento, no seu coração, certo? Nem tanto. Né? A gente aprendeu hoje na escola dominical, né, quem pode estar aqui às 9, tudo precisa ser confrontado com a palavra. Né? Existe uma passagem aqui em 2 Timóteo 3, 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e útil para o ensino. Então quando você começa a ouvir a voz de Deus e começa a sentir que você tem convicção sobre coisas,
a primeira coisa que você deve fazer é colocar a luz da palavra, começar a confrontar a luz da Bíblia. A Bíblia é a espinha dorsal, né, de qualquer, eu digo assim, de qualquer teoria ou qualquer convicção que você possa ter, né? Nós, assim, que somos os protestantes, né, de assim, entendemos que a Bíblia é uma coluna em que tudo que vier depois, você confronta com essa coluna para ver se realmente está casando, se está batendo. Porque senão, se você sair dela, você tem um sério risco de começar a tomar decisões muito estranhas, né? Como a gente conhece na história, muitas seitas vão surgindo em função de pessoas que saíram da palavra e foram formando as suas igrejas, as suas teologias, foram inventando coisas. Existem até assim grupos religiosos, né, que entendem que a Bíblia é somente um livro a mais, né, um livro histórico a mais em que você simplesmente usa para você consultar, né, mas que ele não é a sua espinha dorsal. E acontece que essas pessoas que vão nesse caminho acabam sempre indo para um caminho muito complicado de fé e acabam até se desviando da fé e perdendo a fé. Então, quando a gente pega na Bíblia, a gente vê que existem... Se você mudar alguma coisa, se você quiser inventar alguma coisa ali na Bíblia, você vai se deparar com outro versículo que vai contestar aquilo, que vai trazer a realidade sobre aquilo. Sabe que tem... a gente presencia pastores até que estão legitimando o divórcio, né? Tem um pastor que se divorciou e para ele se justificar, ele pega na Bíblia e começa a tirar versículos do contexto para falar, olha, isso aqui é Bíblia, você pode fazer isso, tá ok, né? Mas não é bem isso que a Bíblia nos ensina. E outra forma de você confrontar se aquilo que Deus falou com você é verdadeiro, é na igreja. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala uma coisa muito interessante. Ele diz que não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Quantas vezes também eu já não tive convicções teológicas que estavam totalmente erradas. Mas foi na igreja, compartilhando com os pastores, o pastor falou, Fernando, isso não tem nada a ver com o que você está falando. Né? Isso que você está falando confronta com aquele outro conceito, com aquela outra passagem da palavra. Ou um irmão chega e fala assim, Fernando, cara, o que você está falando? Não tem nada a ver isso aí. Né? A luz da palavra, isso está errado. E olha como é importante você estar em comunhão com a igreja, você compartilhar muitas vezes as coisas que você pensa, as suas crises, nas suas reuniões de oração. Você tem pessoas que estão orando por você e está te fazendo voltar os olhos para a palavra. Não é? Então a igreja, ela também é parte fundamental para você poder saber se aquilo que você tem recebido de visão ou de sonho está de acordo com a vontade de Deus. E sabe que fazer muitas reuniões com empresários, muitos deles tinham ideias, né? Ideias de empreender negócios. E uma das atividades que eles tinham que fazer era compartilhar com os consultores essas ideias. E os consultores falavam, cara, isso daqui não vai dar certo, porque se você for por esse caminho, você corre nesse problema, você vai ter esse tipo de problema. E aí o empresário falava, bom, realmente acho que esse não é o melhor caminho. E ele poderia pensar o que ia fazer na sua vida. E muitas vezes quando a gente tem conceitos também a respeito de coisas que a gente quer fazer, a respeito de decisões que a gente quer tomar, a gente busca conselheiros. E muitas vezes os conselheiros estão sentados aí do seu lado, são pessoas que você pode compartilhar e podem ouvir, né, algumas das suas ideias.
Eu conheci pessoas que tomaram decisões na sua vida que não estavam pautadas na palavra. E eles afirmavam de pé junto, falavam, isso que eu estou fazendo é chamada de Deus para a minha vida. Eu falava, mas o que você está falando não está de acordo com a Bíblia, e você também está saindo da igreja, e você está saindo não é porque você vai cumprir um chamado, mas você está saindo porque você está revoltado com algumas coisas da igreja, porque você não está concordando com algumas coisas, e você não está saindo com a bênção da igreja. Você acha que realmente esse chamado seu vem do Senhor? Infelizmente a pessoa saiu dos caminhos e tem seguido as suas próprias convicções, quebrando a cara. Eu queria abrir o texto de Atos 9, de 10 a 12, se você puder abrir rapidamente. Ele conta a história, um pouco da história da conversão de Paulo, né? Ele conta especificamente a ação, a atitude de Ananias, né? Paulo, quando ele cai do cavalo, né, Jesus derruba ele do cavalo, ele fica cego, e aí depois ele vai para casa, ele vai se hospedar na casa de Judas, né, dos cristãos ali. E aí ele está lá cego orando. E Ananias, uma outra pessoa também temente a Deus, ele recebe uma visão. A visão do Senhor. E ele diz assim, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por um Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e pôs-lhe as mãos para recuperar a vista. No versículo 17 diz assim, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. Né, dizendo, Saulo, né, o Senhor me enviou, tal. O que chama a atenção é que Ananias, ele ouve a voz do Senhor numa visão, ele entendeu que era um chamado do Senhor e ele tomou uma atitude. Ele foi. Eu fico pensando se fosse eu, né? Se Deus tivesse aparecido para mim e falando assim, vai na casa daquele de fulano e tal, que ali tem um assassino, né? Tem um cara que tem a pior das reputações e vai lá, né, orar por ele. Eu ia chamar o pastor na outra e falar, pastor, vai comigo que o diabo está me infernizando aqui. Né? O diabo está me tentando, mandando ir para um lugar que não é de Deus. Mas não. Ananias, ele teve uma atitude. Ele entendeu, ele conhecia a voz do Senhor e ele sabia que ele poderia tomar uma atitude, ele poderia ir, poderia abençoar. A gente não sabe como que Ananias tinha essa convicção de que era a voz do Senhor. Mas a gente sabe de uma coisa, que ele era um cara temente a Deus. Provavelmente alguém que tinha intimidade com Deus. Que tinha intimidade com Deus a ponto de reconhecer quando era um chamado e quando era algo da sua cabeça. E sabendo disso, ele tomou uma decisão. E foi. Agora imagina se Ananias não fosse essa pessoa que tivesse essa intimidade com o Senhor, que não reconhecesse a voz dele. Ananias poderia ter simplesmente falado, deixa lá esse cara que se exploda, né? Está cego, que morra cego, né? Talvez muitos pensariam assim. E mesmo quando a gente olha em Gênesis, né, Deus falando com Abraão fala assim, Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra, né, da tua parentela, fala para o lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei e tal. E aí, no versículo 4 de Gênesis 12, fala assim que partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Uma atitude. O Senhor falou e teve uma resposta. Eu não sei quantos já mudaram de casa, né? Eu estou há pouco mais de 10 anos de casado e eu mudei 10 vezes de casa.
né? Minha esposa sabe o trabalho que dá, a gente sabe, né? O trabalho que dá você mudar de casa. Encaixotar tudo, né? Sair cancelando as contas, mudando o endereço, carrega no caminhão, descarrega, arruma para casa e dá trabalho. E Abraão também sabia, né? A gente está em 5 pessoas aqui, 4 pessoas, né? Eu, minha esposa e as 2 crianças. Só que Abraão tinha os seus escravos, tinha todos os funcionários, todo mundo que trabalhava com ele, né? Tinha os seus, as pessoas que estavam ali próximo dele, e também ele teve que se mudar, teve que se movimentar. Muitas vezes dá trabalho, né? Cumprir a vontade do Senhor. Dá trabalho. Mas quantos estão dispostos? Eu queria dar um testemunho a respeito das últimas coisas, né, das coisas que têm acontecido nos últimos anos na minha vida, justamente relacionado a uma crise que eu tive em relação ao poder de Deus. Eu pensava, Deus, a minha vida está muito monótona, né? Eu chego na igreja, participo, toco no louvor, participo da célula, da reunião de oração, faço tudo o que tem que fazer, sigo tudo conforme o figurino, mas a minha vida é pobre. Eu não tenho relacionamento com Deus aprofundado. Eu leio a Bíblia, ok, aprendo, mas eu não sinto o poder do Espírito Santo. Eu lia Atos, né, os livros de Atos, e via tantas coisas acontecendo em Atos, manifestação do Espírito, pessoa sendo curada, e na minha vida nada acontecia. E eu comecei a entrar em crise. E eu creio que o Senhor me colocou nessa crise. E aí então, o Senhor me desafiou a fazer uma busca diária, orar todos os dias pedindo a manifestação do poder de Deus. E eu falei, isso é meio esquisito, mas vamos lá, a gente, muito que é da aliança, a gente não tem muito esse negócio de vamos buscar o poder de Deus, né, os dons, né, sair manifestando dessa forma como muitas igrejas fazem, mas eu estava precisando de algo mais do Senhor. E eu comecei a buscar no meio dessa crise. E eu lembro que nessa época algo relacionado ao Japão começava a incomodar o meu coração. Quando a gente olhava os números de suicídio, aquele grande terremoto de 11 de setembro e o tsunami que teve, 11 de março, perdão, né, e o tsunami que teve ali. Eu via os vídeos no YouTube de velhos e crianças correndo para tentar salvar suas vidas da onda de água que ia vir. E aquilo ali começava a mexer comigo. E todos os dias parecia que alguma coisa relacionada ao Japão surgia na minha agenda, né? Em alguma notícia, alguma coisa. Né? Eu estava andando na rua, aparecia lá, não sei o que, do Japão. Poxa, né? Eu estava percebendo, né? Eu estava buscando e falando, Senhor, eu preciso do Teu poder. Eu quero a manifestação do Teu poder. Porque a minha vida está muito parada. E aí um dia, eu sempre conversando com a minha esposa, eu acho que Deus está me chamando para ir para o Japão. Mas assim, a gente tinha uma vida confortável, né? Um emprego muito bom, né? Um projeto muito bom, um salário muito bom, morando num apartamento dos sonhos. A minha esposa, empresária, né? Tinha aberto uma empresa de massoterapia, né? Fazendo massagem nos milionários ali do bairro lá que a gente morava. E aí um dia eu acordo de manhã e eu acordo e falo assim, Senhor, eu só não vou para o Japão porque essa empresa que eu trabalho é muito boa e esse projeto que eu estou é muito legal. E aí, na hora que eu chego no trabalho, às 9 horas da manhã, o meu chefe me chama, o diretor me chama e fala, Fernando, eu queria anunciar que você está dispensado. Eu falei, puxa, como assim, né? Eu fiz algo de errado. Eu falei, não, né? Está mudou a presidência, mudou as diretorias, a gente está indo ao outro quadro. Puxa, né? Que coisa, né? E eu sabia que eu tinha feito aquela oração. Parecia que Deus estava atendendo. Então, a gente começou a
planejar melhor a nossa ida ao Japão. A gente sabe que no Japão, sem a gente dominar o idioma, a gente vai trabalhar como talvez um operário de obra, né? Vai trabalhar numa indústria, numa fábrica, você vai trabalhar ali, carregando peso. E eu pensava, poxa, né, eu tenho minha formação, sou formado, estou lá trabalhando o dia inteiro no computador, faço as reuniões executivas com diretores e presidentes das empresas. Só que se eu largar tudo para atender a um chamado do Senhor, eu vou lá para carregar pedra. E aí eu lembrei que o Senhor exige respostas. E eu tinha a oportunidade de dar resposta para ele, sim ou não. Sei que as coisas começaram a ficar tão fortes em relação ao Japão, que eu comecei a ter mais temor de deixar de cumprir um chamado do Senhor do que de ir para o Japão trabalhar como operário, ganhando bem menos e tendo uma crise e tendo uma dificuldade financeira muito grande. Nessa hora a gente orou, eu e minha esposa, a gente tem passado tempo de oração e decidimos, vamos abrir mão de tudo. Vamos vender o apartamento, vamos vender a empresa, vamos abrir mão de tudo. Se for o chamado do Senhor, nós cumprimos. Se não foi, fizemos por amor a Ele. E nós fomos. Deixamos tudo e chegamos no Japão. Eu posso dizer que ali aconteceram coisas que eu achei que nunca fosse acontecer. Lembra quando Pedro anda sobre as águas, ele está ali no barco com outros discípulos, e Pedro ele se lança em fé e diz assim: Senhor, permita que eu ande sobre as águas e vá até você. E aí Jesus ele diz: venha. Jesus ele não insistiu para ele falando assim: Pedro, vem até aqui, prova a sua fé. Não. Pedro ele falou: Senhor, eu quero provar a minha fé, eu quero caminhar até o Senhor, mas eu quero ir andando sobre as águas. E Pedro foi. E Jesus estava ali todo o tempo com as mãos estendidas para Pedro. E enquanto a gente estava no Japão, mesmo sem saber falar o idioma, às vezes a gente recebia as cartinhas da escola, das crianças, tudo em japonês, a gente não entendia nada do que está escrito. Não sabia se era bronca, não sabia se era para pagar, não sabia se tinha feito coisa errada, não sabia se era alguma convocação. E a gente tendo dificuldade financeira, mas em todo o tempo parecia que Jesus estava com a mão ali estendida também, pronto para socorrer no que a gente precisasse. E foi o que aconteceu. Ali pudemos testemunhar o Senhor, pudemos conhecer gente, tivemos muitas oportunidades de ser bênção na vida de pessoas, principalmente de japoneses que nunca ouviram falar do Senhor. E aí eu comecei a entender que muitas vezes, quando você começa a sentir no coração pequenas faíscas, né? De repente você estava lá trabalhando ou lavando a louça e lembrou de alguém, você vai lá e fala: será que não é o Senhor cutucando meu coração e eu preciso dar uma resposta? Esses dias eu achei interessante, né? Eu estava lá trabalhando, eu estava lembrando de um amigo lá do Japão, né? Foi acho que antes de ontem. Eu estava lembrando dele e de repente ele me manda uma mensagem. E ele fala assim: cara, eu estou com uma dificuldade, eu não sei como faz para cancelar a minha linha telefônica lá do celular, né? A minha conta do celular. Isso estava deixando ele angustiado. Olha, coisas tão pequenas, né? Em que a gente pode tomar atitudes. Nesse caso, ele que veio atrás de mim, mas eu poderia ter, naquela hora que eu senti, aquela faísca no meu coração, eu poderia já ter pegado meu celular e mandado uma mensagem para ele e falar: cara, tá precisando de alguma coisa? Muitas vezes, então, quando você estiver no seu dia a dia e você sentir que algo diferente está acontecendo aqui,
seu coração, talvez possa ser o Espírito Santo, trazendo um incômodo a respeito de alguma coisa. Talvez você sinta uma tristeza. Várias vezes aconteceu de eu estar orando e começar a sentir triste, eu passar o dia triste, com alguma coisa angustiado. Às vezes eu penso assim, acho que eu tenho um indício de depressão. Mais uma vez aconteceu que eu estava triste e de repente eu fiquei sabendo de uma pessoa que também estava triste. E essa pessoa estava na minha mente todo momento. E aí eu entendi que talvez aquele sentimento de tristeza não era por causa de mim, mas talvez porque o Senhor queria colocar o sentimento que tal pessoa estava sentindo. E eu pude falar com essa pessoa. E constantemente começaram a acontecer manifestações, esses tipos de manifestações. Deus colocando incômodos no coração, sonhos e até muitas vezes visões. E eu falar, uau, agora sim eu posso falar, Deus fala comigo, né? Posso bater no peito e falar, Deus fala comigo. E eu estava compartilhando isso numa célula, né, no encontro. E a esposa do pastor que estava lá falou assim, a questão não é o que Deus fala com você. A questão é o que você vai fazer com isso que Deus falou com você. É realmente como no casamento, né? A minha esposa toda vez pede para mim e fala assim, você pode fazer um dever de casa lá? Tá? Eu falo, posso, né? Só que eu acabo esquecendo. Aí eu tomo uma bronca. Aí ela vem de novo e fala, você pode fazer tal coisa lá? Eu falo assim, bom, mas agora eu estou ocupado e tal. Tá bom, eu faço. E aí eu acabo esquecendo. E aí chegou uma hora que ela nunca mais pediu nada para mim. Eu falei, uau, né? Que coisa boa, né? Ela parou de ficar pedindo as coisas para mim. Mas e se com Deus também for assim? E se com Deus, quando Ele te chama, você não dá a mínima para aquilo que Ele te chama? E Ele te chama de novo, e você ignora. E Ele te chama e você não ouve, você não presta atenção no que está acontecendo aqui. Você não busca na palavra para ver se aquilo ali realmente é chamado de Deus. Você não compartilha isso com algum irmão da sua igreja para ver se existe alguma confirmação daquilo ali. E você passa todo o tempo ignorando aquilo que Deus te chamou. Será que Ele vai te chamar mais vezes? Ou será que você se acostumou a ignorar ao Senhor em algum chamado? E que você está ignorando, talvez você está deixando de experimentar as coisas maiores, que Ele te chama para coisas maiores. Quando eu estava no Japão, eu tinha pensado assim, puxa Deus, eu estava naquele pedestal, falava assim, Senhor, eu sou formado, eu estou aqui carregando pedra. Deus sabia do que estava no meu coração. E passado 2 meses ali no Japão, eu conheci um empresário brasileiro. E ele falou assim, e a gente conversando, ele falou, incrível, eu estava orando para saber como que eu ia fazer com que a minha empresa caminhasse. E de repente você veio para o Japão. E em menos de 2 meses ele me contratou e eu comecei a trabalhar para ele no escritório, fazendo o trabalho que eu já fazia no Brasil, né? A parte de planejamento estratégico de negócio. Eu falava, Deus, como isso é bom, mas eu parecia que, enquanto estava no Japão, eu era o hóspede de Deus. Não era o empregado do Senhor, mas eu era um hóspede especial. E eu tinha esse sentimento de que era um hóspede especial, porque parecia que tudo que a gente precisava, Ele trazia às nossas mãos. Na minha última semana lá no Japão, eu sou um apreciador de vinhos, né? Eu gosto muito de vinho. Quando eu estava lá, eu falei assim, puxa, né? Eu não queria voltar para o Brasil sem experimentar um vinho japonês.
né? Uma safra de uvas do Japão. E aí no meu último dia de trabalho lá, assim, ninguém sabia disso, né? Só o pessoal da igreja. E aí o pessoal do trabalho, no meu último dia, um amigo chegou, me chamou lá para o estacionamento e me deu uma garrafa de vinho de Hokkaido, do Japão. E eu me sentia realmente o hóspede especial do Senhor. Talvez teria sido o mesmo sentimento de Pedro quando ele estava sobre as águas, andando em direção a Jesus. Jesus estava pronto para oferecer tudo aquilo que ele precisava. Se ele estivesse afogando, Jesus estava com a mão ali. Se Pedro, se tivesse uma piranha que fosse morder ele ali, Jesus ia ali, ia tirar a piranha ali. Se aparece um tubarão ali também, creio que Jesus ia livrar Pedro dali. Mas muitas vezes, o caminho de bênçãos acontece quando você começa a responder às coisas do Senhor. Quando você começa a caminhar segundo a vontade dele, segundo a direção dele. O meu desafio para a igreja, que também tem sido o meu desafio diário, é desenvolver a sensibilidade no espírito. O seu espírito está sensível para perceber aonde o Senhor quer que você vá e o que quer que você faça. Talvez não seja um chamado tão grande de você ir pregar na Ucrânia, por exemplo, né? Poderia ser, mas talvez não seja isso. Mas talvez seja algo que vai mudar o coração de uma pessoa que está precisando muito agora. Uma oração, uma ligação. Mais uma vez, quando a gente lê, então, a passagem de João, versículo 4 do capítulo 10, vamos lembrar disso, que as ovelhas do Senhor reconhecem a voz do seu pastor. Não vive à mercê, ele não fica caminhando, batendo cabeça para lá e para cá, mas ele reconhece, ele dobra o joelho, ele ora, ele busca a confirmação se a voz do Senhor é aquela mesma. Amém, igreja? Então, que amém. O nosso desafio diário, né? Se você tem muito tempo de fé, de caminhada com o Senhor, talvez você já está acostumado de como Deus fala com você. Talvez você seja jovem, talvez um adolescente, em que os seus hormônios estão muito à flor da pele, muitas coisas acontecendo, muitas coisas na mente, muitas oportunidades se abrindo. É o momento de você parar e buscar ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, mas conhecer como Deus fala com você de uma maneira especial. Vamos lá. Senhor Deus querido, nós somos pessoas falhas, temos pecados, Senhor, temos tantas dificuldades, Senhor, que nos impede de ouvir e reconhecer a Tua voz. Esse mundo, Senhor, tem trazido a nós tantas ideias, tantos conceitos, tantas teologias estranhas. Mas no meio de tudo isso, Senhor, nos ensina a ouvir a Tua voz de uma maneira clara, Senhor, de uma maneira em que a gente possa ter certeza de que é o Senhor falando. E que nessa igreja, Senhor, possa ser confirmado, Senhor, no coração de cada um, cada chamado que o Senhor tem colocado no coração. Deus, e se há alguém aqui que tem ouvido a voz do Senhor, está pendente de alguma resposta, que o Senhor traga um incômodo novamente, que o Senhor venha a falar mais profundamente, porque o Senhor prepara grandes coisas para essa pessoa, Senhor. Cuida, Pai, dos nossos corações, cuida da nossa mente, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz com segurança, a Sua voz com temor, e com toda a diligência, Senhor, a gente consiga caminhar na Tua vontade, servindo ao Senhor, servindo as pessoas,
da forma como o Senhor nos ensinou. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em cada coração aqui presente, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos e entregamos a nossa vida. Amém.